estamos inaugurando hoje uma série de lives que a gente pretende fazer, que a gente planejou fazer, onde a gente vai trocar muitos conhecimentos, principalmente sobre saúde, com base nas ciências orientais, nas milenares ciências orientais, no meu caso, o Jyotisha, a astrologia védica, a Ayurveda, e convidei o professor Michel Grutter, Grote, que certo. é professor, filho de professor, então já vem de uma linhagem de professor, isso é importante, já carrega no seu gene. Grutter, ele é farmacêutico, também doutor em física, mas o que eu acho de mais bacana, não diminuindo os seus títulos, é o conhecimento, é a paixão dele pelo conhecimento da milenar medicina chinesa. Ele é adepto dos clássicos chineses, ele é muito apaixonado por isso, eu noto isso nele. Enfim, eu acho notável isso, achei bacana, e ele topou fazer essa parceria. Teremos outras parcerias também, em breve, já. Bom, e hoje a gente vai abrir falando sobre um assunto que é bacana, como vocês viram na chamada, que são as emoções e a saúde, segundo essas milenares ciências. Eu, eu não sabia quer dizer, quando nós planejamos isso, eu não sabia que ia cair no Dia das Mulheres. Parabéns a todas vocês. As mulheres da minha vida, minha mãe, minhas filhas, minha esposa. Nós não sabíamos, a gente havia marcado, como vocês viram, eu desmarquei, eu tive um problema de saúde, vamos falar de saúde, eu tive um problema de saúde, e, enfim, acabou passando para hoje e, providencialmente, bacana, caiu no Dia da Mulher, porque tem bastante conteúdo. Eu coloquei a Lua, porque a Lua envolve emoções na astrologia, na cultura védica. A mente, ela governa a mente, a Lua. Quem acompanha aqui o canal sabe disso. Eu dou bastante informação sobre isso. E a Lua, olha que interessante, especial cair no Dia da Mulher. A Lua é o principal planeta relacionado com o feminino. Não que ele não relaciona também com o masculino. Porque a Lua, ela, dentro da mitologia védica, o Sol é quem dá a vida, né? Por isso ele é considerado Atmakara, ele é o significador da alma, ele é o que dá a vida, que anima. E a Lua é quem mantém a vida, é chamada de Soma em sânscrito. É o mantenedor da vida. E a mãe, por exemplo, é o principal mantenedor da vida para os humanos, animais, enfim, os mamíferos. A mãe é o principal mantenedor. Tá? Falando basicamente, que eu quero que o professor fale também. E a proposta, dito isso já, né, sobre as mulheres, é que a gente faça, é que dentro das ciências orientais antigas, a observação, vocês vão ouvir, quem estuda ciências orientais sabe disso, mas quem adentrar vai perceber que se usa muito a palavra contemplação, que não é só uma observação simples de como está o dia, como está o céu, é uma contemplação mesmo, é mais do que simplesmente olhar, né? É para entender o que subjaz aos movimentos da natureza à nossa volta. Os eventos, como eu digo, já disse algumas vezes, a astrologia védica chama de Hora, Jyotisha,
Hora é o período do dia dividido em fases. E isso acontece com as semanas, com os meses, com os anos, com a vida. A vida, como o dia, como o nosso dia, ela é dividida em fases. E diferentes fases do dia ou da vida, a nossa saúde tem uma determinada disposição. O nosso corpo tem uma determinada disposição. Né? Corpo de forma holística, eu estou dizendo, tá? De uma forma genérica mesmo, nos três principais aspectos que a gente conhece no Ocidente, já aceito hoje pela ciência, que é no aspecto psíquico, metafísico, que é o energético, o espiritual, físico, psíquico e metafísico. Nesses três níveis, a gente deve contemplar as manifestações da natureza à nossa volta, de modo a preservar-nos de eventos externos, exógenos, fora de nossa volta, como em nós também, de nos preservar de problemas causados por eventos que sejam deletérios à nossa saúde. E na medicina chinesa, o professor Gruder vai falar disso com propriedade, existem esses movimentos. Esses que eu citei, os exógenos, são chamados de ventos, né? Ventos perversos. Dentro de você, da gente, tem vento, né? Fora tem também, né, a relação desse vento, né? Dentre outros fatores, existem as emoções que adoecem, bem como as emoções que são saudáveis. Que nível qual a melhor forma de você lidar com as diferentes emoções, né? Enfim, bem-vindo, professor, muito obrigado. A palavra é sua, por favor, brilhante-nos aí com o conhecimento. Bom, boa noite, Alberto, de todo mundo que está me conhecendo, né? A maioria de vocês já conhece o Alberto, estou vendo alguns alunos meus aqui, então vocês conhecendo também o Alberto. Muito obrigado por fazer essa proposta, para mim vai ser assim, uma super diversão. Como você mesmo disse, me encanta o conhecimento. Né? A gente descobriu fazendo o meu mapa lá, que é algo sagrado realmente para mim, o conhecimento tem um valor espetacular. E para quem não assistiu minhas aulas, depois dá uma fuçada lá para ver o nível de loucura que o cidadão chega. Mas, gente, essa loucura, vamos dizer assim, que ela é sadia, né? Porque ela vai aprofundar no conhecimento. E muita gente vai olhar e fala, imagina, isso daí é loucura. Mas praticamente tudo que eu trago sempre está baseado, principalmente no clássico de Medicina Interna e Imperador Amarelo, que é um dos clássicos que eu mais trabalho. O que eu mais gosto de buscar o conhecimento, porque ele é amplo. Né? Cada uma das medicinas tem a sua Bíblia, por assim dizer, né? E o clássico do Imperador Amarelo é a tal da Bíblia da medicina chinesa. Né? Temos vários outros, né? O clássico das dificuldades, o clássico do estômago, o clássico do frio, né? No geral. Então, trazendo uma coisa bem curiosa que você comentou, Roberto, realmente até anotei aqui para a gente expandir isso depois, que são as 4 fases. Como você falou, você já entendeu como a minha mente funciona, né? Começou a pipocar um monte de ideias. Tá havendo muita interrupção, muito corte no áudio. Será que é algo que você possa... Tá picotando pra caramba, muito. Vamos ver se melhora. Vê se agora fica melhor. Sim. Beleza? Espero que essa mudança não tenha te prejudicado. Não, de modo algum. De modo algum. É só tirei o microfone ali do contato. Então, essas 4 fases elas vão render algumas
as aulas depois pra gente, eu vou te contar os detalhes que surgiu aqui na minha mente. Mas, como você disse, né, curiosamente caímos no Dia da Mulher, né? Então, Dia da Mulher, lua cheia, e nós vamos falar de emoções. E não que as mulheres são mais emotivas ou os homens mais rudes, isso para mim é uma observação meio absurda, né? A gente fechar em um sistema, a mulher é desse jeito, o homem é daquele jeito, porque se a gente repara a natureza, existem mulheres tão ou mais agressivas que homens e homens tão ou mais sensíveis do que mulheres. Isso não tem relação com o gênero da pessoa, parte sexual, né? É da alma mesmo, né? Como uma pessoa se expressa na vida. E assim, quando a gente vai falar da medicina chinesa, né, para chegar às emoções, gente, eu vou ter que fazer uma introdução aqui, eu não sei quanto vocês conhecem de medicina chinesa, mas provavelmente todos vocês já ouviram falar do tal do yin e do yang, né? A dualidade, o peixinho branco e o peixinho preto que estão ali fazendo o tal, né? Fazendo a nossa expressão de vida. E vamos ter que a mulher, né, tem a correspondência com o yin, enquanto que o masculino, o homem, tem a correspondência com o yang. E complementando um pouco o que o Alberto disse sobre essa parte da geração, da formação, no pensamento oriental, no pensamento chinês, né, da medicina chinesa, ele segue a visão do taoísmo, a visão do Tao. Então, o Tao, o absoluto, gera o Yang. O primeiro movimento é o masculino. Então, a primeira geração é masculina. Tá picotando tudo. Tá picotando pra caramba, não sei como é que a gente faz. Será que se eu falar mais pausadamente vai funcionar melhor? Eu pensei em sugerir isso, mas será que se eu reconectar, talvez? Eu acredito que possa ser o horário, Alberto. Esse horário das 7 horas tem muito tráfego. Você tem microfone? Você quer usar microfone? Será que isso influenciaria? Vamos ver se eu consigo. Eu vou colocar um microfone que não é o melhor, mas é o que eu tenho agora para colocar no... Porque duas pessoas já comentaram que o áudio está bem picotado, então... Vamos lá. Vamos ver se com esse microfone vai melhorar a situação. Porque o seu microfone dele deve ser digital, ele não está no mesmo timing do processador. É bem possível. Então, gente, melhorou absurdamente. Maravilha. Obrigado. Então, para a próxima, eu vou ajustar um microfone um pouquinho melhor que eu tenho aqui. Aí vocês não precisam ver essa fiozarada aí para tudo enquanto é lado. Tudo bem, tá? O pessoal quer o conteúdo mesmo. Obrigado quem avisou aí. Maravilha. Obrigado, querido Luiz. Vamos lá. Então, vamos recomeçar essa parte, pelo menos do yin e do yang, né? Então, nós temos que o feminino, a mulher, é correspondente ao yin, ou se abriga no yin, tem a correspondência do yin, enquanto que o homem tem a correspondência do yang. E nessa formação, na geração da existência, é dito que o Tao, o absoluto, faz a primeira emanação, e essa primeira emanação é o yang. Após esse yang ser gerado, o próprio yang pode gerar o yin. Então, trazendo, como o Alberto falou, o masculino dá a potência para que o feminino gere, para que o feminino forme. E observando essa relação do yin e do yang, nós vamos ter que tudo aquilo que é imaterial vai estar relacionado ao yang e tudo que é material está relacionado ao yin. Então volta a mesma observação de que o homem emana a potência de vida, né? O masculino emana a potência de vida, enquanto que o feminino faz todo o trabalho, né? Então, divino, por mais que somos tantos os homens quanto as mulheres divinos, a minha observação de que a formação e geração da vida só pode acontecer realmente graças à mulher, que faz todo esse processo de nutrição, de geração e manutenção da vida. E aí, trazendo
né, um pouco avançando um pouco, quando a gente percebe e observa essa dualidade, esse yin e yang que está presente em tudo, nós vamos um pouco além, que é quando a medicina chinesa, ou como a medicina chinesa funciona, que é na relação do macrocosmo com o microcosmo, né, da natureza externa e a natureza interna ao homem. E aí, como o Alberto falou, nós vamos ter o vento na natureza, portanto, temos vento no corpo. Temos calor na natureza, portanto, temos calor no corpo. E assim por diante. Não que você vai ter um vento chacoalhando lá dentro, mas isso é um contexto que vai um pouco além, mas é como essa energia, que a gente chama de Qi na medicina chinesa, ou Qi, para quem parte do japonês, né, vai acabar vendo como Qi. E aí no Ayurveda, nos Vedas, nós temos os pranas, né, que seria basicamente a mesma coisa, essa potência de funcionamento, essa energia funcional. E aí vamos ter que a característica da energia do vento no fora é igual à característica dentro do corpo que faz movimentar. Por isso a gente chama de vento. Por isso aquilo que esfria dentro do corpo a gente chama de frio, o calor de calor e assim por diante. E dentro dessa observação da natureza nós vamos ter os 5 elementos. É bem comum para quem já ouviu um pouquinho de acupuntura, de relação com a terra, a madeira, o fogo, a água. E aí o que discrepa bastante do Ayurveda, principalmente da parte do indiano para o chinês, é que o chinês considera um elemento como metal, enquanto que o Ayurveda, os Vedas, trazem o Akash, né, o espaço. Então a gente não tem essa discrepância, mas no final nós temos 5 elementos. Mas eu deixo a parte dos Vedas lá para o Alberto, eu vou me basear naquilo que eu sei. Tá? E quando a gente traz esses elementos, né, da natureza para dentro do corpo, nós vamos ter a representação para cada elemento, um órgão, uma víscera, um tecido, um fluido, uma emoção, uma expressão, uma cor, um tom, né, do som. Então, tudo pode ser observado ou separado na natureza de acordo com o elemento a que ele corresponde. E quando a gente vem para a formação do corpo, nós vamos observar que sempre começa de dentro para fora. Você não se nutre, por exemplo, para o povo que vai atrás de estética, não adianta nada você passar creme e tudo mais se você não ingerir água. Se você não ingerir alimentos nutritivos com determinados nutrientes. Porque o externo, né, o nosso tecido, ele corresponde ao interno, ao nosso órgão. Então nós vamos ter, por exemplo, falando de pele, a pele é o tecido do pulmão. E esse pulmão, que é um órgão pleno, um órgão cheio, se relaciona com um órgão oco, com uma víscera, que é o intestino grosso. E nisso nós começamos a observar o corpo. Então, sempre na medicina chinesa, você vai chegar para o acupunturista, para o fitoterapeuta, para o massagista que trabalha com medicina chinesa e de outras formas também, né? Exercícios, alimentação, e ele vai observar o seu órgão para então relacionar o problema que você tem. Então a pessoa vem e fala, eu tô com um problema no meu cotovelo, que o tendão é dolorido, e aí ele já vai falar, então se o seu tendão é dolorido, o problema não está no tendão, mas está lá no fígado. A gente vai ter que começar o tratamento lá por dentro para trabalhar o fígado, para que então esse tendão que é correspondente melhore também. Então é muito comum que a pessoa fale, mas doutor, o meu problema está aqui no cotovelo, você está furando o meu pé por quê? Por que você está colocando agulha no meu pé? Então fica meio difícil, pela nossa cultura, pela forma como a gente compreende a saúde no Ocidente, de entender que o corpo é um. Então o seu pé está relacionado com a sua mão, que está relacionado com o seu intestino, que está relacionado com o seu cérebro, e tudo isso pode alterar. Eu acho lindo, só cortando, entrando num esquema nada a ver, tem um terapeuta japonês que ele trabalha somente adequando o calcanhar da pessoa.
Então ele coloca um calço no calcanhar e a pessoa consegue fazer aquele movimento que ela não conseguia antes, minutos antes. Então assim, para a gente ver como o corpo é integrado. E quando a gente fala de mente, apesar de ser algo imaterial, ele também está dentro do corpo. Ele também faz parte da nossa vida. Então a gente vai ver, por exemplo, a função do coração, né, tanto na medicina chinesa quanto na nossa medicina convencional, é circular o sangue, né? Mas aí a gente pode ir além, porque o coração, ele é matéria, ele é material, ele é yin. E enquanto que a função de bombeamento, ela não é material. Ela exerce no material, mas ela é uma função, ela é imaterial. Então nós temos para o coração e para todo o resto do corpo, yin, matéria, e yang, função. Quando a gente vai, agora chegando no nosso interesse aqui da nossa conversa, quando nós chegamos na parte do mental, na parte do psiquismo, na parte das emoções, é comum que a pessoa fala, a tal da emoção é o Shen. E aí Shen é uma das substâncias vitais que são os aspectos mentais. E esse aspecto mental é normalmente relacionado com a emoção, mas ele não é só a emoção. Então, por exemplo, falando de uma emoção natural ou de um aspecto mental funcionando naturalmente. Quando a gente pensa o baço na medicina chinesa, e aí alguns trabalham falando dele de baço-pâncreas, para englobar um pouco mais o sistema digestivo, né, o sistema de produção do corpo, nós observamos que o aspecto mental do baço é chamado I, e isso corresponde às ideias. Então, uma pessoa que tem ideias, ela não está doente, ela não está tendo um problema emocional. Agora, se essas ideias começam a funcionar repetidamente, sem deslocar, acaba virando aquele pensamento incessante, aquele ruminar, aquele pensamento circular, e isso vai começar a trazer a tal da ansiedade, da preocupação. E isso já é um exagero, né? O aspecto mental começa a expressar demais essa forma, essa emoção, e ela começa a ser apresentada, ao invés de um pensamento sadio, um pensamento circular, um pensamento agressivo, que começa a consumir a nossa energia, começa a consumir o nosso Qi. E isso começa a desencadear problemas. Então, um exemplo disso na prática, assim, por exemplo, um exemplo de trabalho. Vou pegar um exemplo simples, não precisa nem ir para o trabalho. Atualmente, é raro um paciente, uma pessoa ir para ambulatório, ir para clínica e não ser determinada uma deficiência do Qi do baço. Porque a gente tem que trabalhar, pensar nas contas, na família, no segundo trabalho, no projeto, no exercício, ou seja, a gente está continuamente pensando cada vez mais, porque mais e mais tarefas, né? Não basta eu ir lá, fazer o meu trabalho, chegar em casa e fazer nada. Eu não posso, porque senão eu sou preguiçoso, porque acabou o ócio, né? Que também é muito importante. Isso, é produtivo. E aí vou chegar no ponto que me diz aí quem não sente aquela sensação de sonolência depois de comer, depois do almoço, daquela baqueada que fala, nossa, eu preciso deitar um pouco. No Rio a gente chama isso de lombra, dá uma lombra. Só que isso é uma característica de uma deficiência do Qi do baço. Ou você encheu demais o seu estômago e consumiu a sua energia, está consumindo para adquirir, ou o tanto que você colocou ali está tendo que sair do seu sistema para poder gerar a digestão. E isso traz esse mal-estar, esse cansaço pós-prandial, esse cansaço pós-alimentação. Então, não, mas é porque eu sempre fiz assim. Beleza, você criou um hábito. Mas é comum quem não tem deficiência do Qi do baço, termina de comer, dá aquela pausada para tirar o peso, né? Porque senão dá congestão e tudo mais, a gente desfaz a circulação sanguínea que está presa ali perto do estômago.
mas ele não se sente cansado. Ele já está apto a continuar o trabalho. Então, existem pessoas que realmente falam, meu, eu comi, eu vou para o trabalho depois na sequência sem problema algum. E tem outros que, se fizerem isso, dormem em cima da mesa, dormem em cima do computador. Isso quando não em cima da máquina, né? Aí acaba perdendo o dedo, vira presidente, mas tudo bem. Dentre outros vários problemas, né? Você está citando os mais Sim. simples. Não, citando uns bem simples, bem tranquilo. Mas a gente pode estender isso, por exemplo, para a formação das fezes. Não chegou ainda nas emoções, não, né? Você está ainda falando... Não, eu estou só trazendo essa observação. Eu já vou abrir todas as emoções. E aí eu vou relacionar com os órgãos e tudo mais. Pode deixar. Então pensa assim, você começa a ter variação no funcionamento do seu intestino. Ora as fezes têm forma, ora as fezes estão sem forma. Isso é outra observação de deficiência de estilo baço. Você não consegue circular os líquidos direito, aí começa a formar edemas. Isso é outra observação de deficiência do tilo baço. Só para lembrar o pessoal, no início eu falei sobre observações, né? Contemplar as coisas à nossa volta e no nosso corpo também. Já começaram as dicas. É meio escala alfabético, né? Fezes, mas não tem jeito. Todo mundo faz isso, então estamos entre adultos, todo mundo aqui faz isso, mas essa informação é muito importante, Padre. Sim. É pouquinho coisa que ele está dando, mas a diferença é absurda, eu sei disso na prática clínica, a diferença de fazer a pessoa observar o cocô é absurda, muda a qualidade de vida absurdamente, então pay attention, please. Não, Vamos lá. isso, eu já vou cortar esse papo meio nojento, mas aí a gente pode ver odor, cor, formato, tamanho dos pedaços, se tem pedaço, se não tem pedaço, tudo isso vai te indicar problemas internos que você está apresentando. Né? Mas aí podemos ir além, por exemplo, começa com o tempo, até as pitoses, né? A pálpebra começa a cair, a pele começa a ficar mais elástica. É normal da idade. Não é normal da idade não, gente. Isso é consumo do tio baço. Pega lá os mestres de Kung Fu, mestre de artes marciais que mantêm essa respiração, e até outros, né, da própria prática devocional, que eles mantêm o Qi, eles mantêm isso saudável. Você olha a pessoa de 60, 70 anos, ela tem um corpo de 30 e poucos anos. Você não dá idade para essa pessoa. Ela tem vitalidade. Né? E aí vamos voltar para a emoção, porque senão você viu que eu vou para longe. Ô, Alberto, me centra. Não vai longe. As emoções, tem uma lua lá no corpo. Me centra, não deixa eu me perder, não. Mas então, voltando para as emoções. Né? Nós temos que as emoções são imateriais. E aí, o órgão em si é material. E ele tem uma nutrição, ele tem um nutritivo, o sangue, por exemplo, que vai fazer com que esse imaterial, que essa emoção, fique ancorada naquele órgão. Então, a gente vai ter, por exemplo, o coração, como eles traduzem como alegria. E é verdade, a expressão do coração é o riso. Então, você vê a pessoa rindo à toa, é doido, não, tá feliz. Agora, tem aquela pessoa que começa a rir quando aconteceu a tragédia, quando ela tem um acidente, quando alguém querido morre. E aí você vai, peraí, esse momento não é um momento de alegria, por quê? Que essa pessoa está rindo. E aí você vê que aquela expressão saudável da alegria está se apresentando num momento não favorável, num momento não condizente com ela. Do mesmo jeito que nós temos o pensar, como comentei, relacionado ao baço, a parte da raiva relacionada ao fígado, o medo relacionado ao rim, a tristeza relacionada ao pulmão. Ainda além desses 5, né, a literatura chinesa traz mais 2, que é o pavor, o choque, aquele que a pessoa trava, de tanto medo ela para, e também, fora o pensar incessante, né, tem a preocupação, que é o estar preocupado,
E a ansiedade, que é esse pensar, ou até a preocupação, seria esse pensar incessante, e a ansiedade, que é pensar naquilo que pode acontecer. Nem aconteceu, e a pessoa está pensando se vai acontecer, já está sofrendo com aquilo. Mas eu digo para vocês que dentro desse rol de emoções patológicas, nós temos ainda várias outras, né? O pesar, a mágoa, a depressão em si. Né? Ah, depressão é tristeza. Nem sempre. Às vezes depressão pode ser preocupação, às vezes pode ser medo, e isso pode ir muito além. Né? E pode expandir demais. Então, nomes para emoções, a gente pode observar, ó, a emoção da raiva está junto com a emoção da tristeza, que é a mágoa. É mágoa, você está triste com algo, mas por algo que aconteceu e você contesta, você não aceita aquilo de jeito nenhum. Mas, como falei um pouco antes, essa expressão que a gente chama de emoção, ela é uma deturpação quando fora de lugar, quando indevida, né? Ter um momento de raiva e isso passar, beleza, faz parte. A gente se indignar com alguma coisa. Agora, ficar pensando aquilo lá o dia inteiro com raiva sobre o que aconteceu e só trazendo aqui, contextualizando, nós falamos de dias. Teve uma paciente que eu atendi, gente, que ela carregava a raiva da traição que aconteceu com ela por 14 anos. Gente, peraí, aconteceu lá, você era novo ainda, você tá idoso já e com raiva ainda de algo que já foi, né? Mas isso é uma deturpação. Por quê? Quando a gente fala do aspecto emocional do fígado, que se apresenta como raiva, por exemplo, ele é traduzido como alma superior, ou a parte mais sutil, mais sublime que a gente tem da nossa alma. Né? E aí fora, depois o Alberto pode abrir um pouco isso melhor e explicar de uma forma melhor, né? Mas nós vamos ter o Shen, né? Que é a mente, é o próprio consciente da pessoa. Ou sabe aquela vozinha que fala lá no fundo para você? Esse é o seu coração, esse é o seu espírito. E aí, fora esse espírito, você vai ter essa alma superior, que é aquela que olha algo belo, seja uma arte, seja um momento, seja uma fala, uma poesia, e se encanta e vai longe, e vislumbra outras possibilidades. Né? E isso contrasta com a alma inferior, que é aquela relacionada ao pulmão. Enquanto o pulmão apresenta cronicamente ou como problema uma tristeza, ele está relacionado ao nosso instinto, à nossa alma inferior, aquela que faz a gente sobreviver. Né? Ah, eu vou pular do prédio porque eu sou super-homem. Não, peraí, quando você é criança até que vai lá, mas depois de adulto não combina, né? E tem gente que pula... também não pode pular, não. Não pode. Não pode, mas ela ainda acha que ela pode. Ah, sim, então, é muito legal. Tem um cidadão da minha família, por exemplo, que ele tem um corte na língua, porque ele achou que era super-homem, ia voar e tal. No que ele pulou, bateu com o queixo no joelho. No meio da laje também eu tenho. Criança, gente, criança não tem tanto esse instinto de sobrevivência maturado. Ele vê um cachorro, vai abraçar, porque é bicho, é lindo, eu quero. Né? Pega o gato, estica, puxa, e vou levar a unhada, imagina. Né? Não tem essa observação ainda, porque ainda não teve tempo de vida. E nós vamos ter a tal da ideia do pensar no baço, né? Que está relacionado aí com esse movimento mesmo de transformação das coisas. Quando a gente vai falar da fisiologia do baço, ele é o órgão que transforma e transporta. E se você pensar, as ideias são transformações. Você leu algo e pensou em cima daquilo e transferiu em um escrito, em uma ideia, e isso é uma transformação do conhecimento. Quando a gente vai para o rim, que é o órgão aí mais yin junto com o baço, isso é pano para manga, deixa para outra hora. Mas quando a gente fala do rim, ele que armazena a nossa essência. Então, tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe te deram, que vai conduzir a sua vida toda, está armazenado lá no rim. E esse rim
armazena a vontade, a força de vontade. Então, assim, basicamente, o Shen vê, ele observa, né? Você como espírito observa. Aí o baço começa a processar, o fígado começa a organizar essas ideias, começa a elevar essas ideias, o pulmão vai trazer aquele, mas será que eu vou? Será que dá certo? Será que eu posso? E o rim chega e pá, determina, fala, não, vai. Você puxa essa força de vontade e aí você age. E junto com isso, vai ter uma víscera, que ela é, além de uma víscera, além de um órgão vazio, um órgão yang, que a gente fala, ela é considerada uma víscera extraordinária, porque ela também é cheia, ela também armazena uma essência, que é a vesícula biliar. E essa vesícula biliar, ela tem ali o julgamento. Ela quem vai julgar bom, não bom, devo, não devo, posso, não posso. E dizem, né, que a vesícula é quem dá a coragem. Porque se você fica naquele, será que vai dar certo? Normalmente a gente pende pro, vou me estrupiar inteiro e não vou fazer, né? Mas não, aí vem a coragem da bile, a coragem da vesícula biliar que determinou que aquilo é bom, o Shen que contemplou, o fígado que delimitou ali todo o planejamento pensado pelo baço, e o rim entra com a força de vontade para você agir, para você ir fazer aquilo lá. Pessoal, vocês vão ter que ouvir mais vezes o vídeo, porque ele prometeu que ia pegar leve. Eu estou entendendo tudo que ele está falando, tá bacana, mas é assim. É a primeira de uma série de lives, tá? A ideia é que ela dure menos do que o tempo que está durando hoje. Hoje é inaugural, tá? Todas essas relações, né, que ele está dando, a gente vai fazer relações também com a astrologia védica, também com a Ayurveda, com o yoga também, que é muito importante. Esses dois, eu creio que não só a chinesa, a japonesa, mas assim, todas as culturas, elas estão ali, né, paralelas, né, muito parecidas às culturas tradicionais, né, sim, porque elas têm como objetivo, elas são teocentristas, né, então elas têm como objetivo a sua conexão com a sua divindade. Então é por isso que a gente vê conexão em todas elas, vê relação em todas elas, isso é muito importante, onde todas essas relações que ele está falando, quem governa é a Lua. E eu acho que se tiver uma dica para deixar para o pessoal, porque a gente quer fazer mais vezes, acho que nessa semana ainda dá para a gente fazer mais uma, a ideia é a gente fazer 2 vezes por semana, então, por favor, lotem de pergunta, que é óbvio, eu vou mandar para ele, o que tiver dentro disso. Então, em relação, é óbvio, se for uma coisa muito pessoal, em relação à saúde, eu vou encaminhar inbox para ele responde para vocês, o que tiver dentro do alcance dele, fazer isso por ali. E vou deixar aberta a caixinha de pergunta, mas se o professor tiver alguma dica de ouro para observacional, simples, professor, por favor, para que as pessoas consigam praticar em relação à observação, para entender o que é um vento. Porque a gente sempre ouvia. Uma vez eu atendi uma paciente e falou: por isso que minha avó vivia enchendo o saco. Sai da friagem, menino! Os antigos já tinham a noção do vento perverso, né? Se quiser explicar isso sucintamente. Gente, só e dá uma dica, não sei se você já separou uma dica aí de ouro, tá bom? Se alguém quiser alguma da minha parte, deixe aí o seu pedido. Por favor, prossiga. E só aproveitando o que o Alberto falou, vocês me desculpem, eu me empolgo e eu começo a falar.
A gente vai pegar ainda esse material, tudo isso que foi falado, a gente vai abrir, e vai abrir, e vai abrir, porque tem bastante coisa para falar. Isso é só uma primeira abertura para vocês saberem que está tudo ali. Essa abertura, ela, nos nossos planos, ela duraria no máximo meia hora. Mas tudo bem, é o Dia das Mulheres, então vem conteúdo especial. Aí para vocês. Especial. Hoje é especial. Por favor, prossiga a sua ideia aí. Tá, mas aí voltando, já fechei isso daí das emoções para a gente começar a trazer a relação com um órgão. Então, você que passa muito tempo triste, observa que seu pulmão vai começar a sofrer. E aí toda a fisiologia relacionada a isso também vai sofrer, também vai apresentar problemas. Do mesmo jeito, o pensamento incessante, a alegria demasiada, a euforia, né? Que nem eu fico alucinado e começo a transpirar. E aí, gente, por exemplo, a transpiração, ela é relacionada ao sangue do coração. E se o coração é quem armazena, alberga o nosso espírito, o nosso ser, rapidinho o Michel vai lá para a Lua. Tá? Mas observando essa relação dos ventos, né? A dica de ouro que eu dou, mas isso é de ouro para vocês mulheres, principalmente, não só para os homens vale também, mas principalmente para as mulheres. Sabe aquelas blusinhas apresentando o ventre? Aquela stop, e você sai porque tá calor, porque não sei o quê, e você expõe a sua pele na parte do baixo ventre? Isso daí vai começar a receber pancada de vento. Pancada de vento, por mais que você se agrade disso, esse vento chega uma hora, ele ganha do seu imunológico e ele penetra. E vocês vão observar que quem utiliza muito esse tipo de roupa começa a ter muita cólica na parte da época de menstruação. Porque o frio faz com que tudo pare. Observa na natureza que no frio até tem menos inseto, né? Porque o dinamismo é menor. E dentro do corpo a mesma coisa. E aí a mulher começa a ter uma menstruação dolorida por conta desse vento frio que entrou simplesmente pela exposição. E aí a segunda dica de ouro que eu dou, a grande maioria das pessoas faz exercícios, né? Eu espero que faça, porque isso é bom para a saúde. E aí a gente transpira e sai para o vento. Lembra, quando você transpira, o poro está aberto. Se o poro está aberto, esse vento vai entrar mais fácil. E aí você começa a desenvolver patógenos internos e com o tempo começa a desenvolver dor, torcicolos, bloqueios. Reparem, se quem já teve torcicolo, provavelmente estava ou com ventilador no quarto, ou ar-condicionado, ou janela aberta. E bateu o golpe de vento, teve uma mudança de tempo, o frio bateu, entrou, parou por ali e travou, já era. Tenho aqui a Juliane Digníssima, a primeira dama está perguntando, pediu para você dar uma dica, se possível, dica para quem já teve algum problema mais grave em algum órgão, por exemplo, uma retirada de vesícula biliar ou um infarto cardíaco. Se é possível dar alguma dica para essa pessoa. Sim, é sim. Energética, a gente está falando de emocional também, né? Uhum. Então, lembra que eu comentei, por exemplo, falando da bile, falando da vesícula biliar? A vesícula biliar, por armazenar bile, ela consegue manter esse julgamento, essa coragem. Então é possível que a pessoa comece a vacilar nos julgamentos, comece a ter menos coragem por conta dessa retirada de vesícula. Ou até o contrário. Oi? Confusa, né? Confusa. Sim, ou até o contrário, ela fique com coragem demasiada. E aí eu faço mesmo porque tanto faz, e não é bem por aí, né? Eu vou pular do prédio para ver se eu consigo voar. Fica aí inconsequente. Exatamente, porque ela não tem esse julgamento de devo ou não devo. Né? Vai ser bom para mim? Não vai ser. Seria porque fica mais difícil o equilíbrio. Não,
É assim, tendo subtraído esse... Então, diminui um pouco, a gente aumenta a carga do fígado, porque o fígado, por estar relacionado à vesícula, todo órgão fígado, por exemplo, vai estar relacionado, pareado a uma víscera, um órgão yang, no caso a vesícula. Então, tirou a vesícula. Ah, então a vesícula, a pessoa não tem mais vesícula? Ela tem. Ela não tem o órgão vesícula. Então, uma parte da matéria da vesícula, daquilo que a gente chama vesícula, diminuiu. Portanto, o fígado vai ter que arcar com essa consequência. Ele vai ter que suportar um pouco mais esse julgamento, né, que antes estava ali guardado, armazenado na vesícula, ele vai começar a tomar conta desse julgamento. E aí a pessoa começa também a ter picos de raiva, picos de instabilidade emocional, porque o fígado que antes só cuidava da estratégia, ele está tendo que, além de mexer com a estratégia, também cuidar do julgamento. Então, não que a pessoa perca o julgamento, mas ele acaba sendo um pouco defasado. No caso, por exemplo, a pessoa perde o funcionamento de um dos rins. Acontece a mesma coisa, a pessoa vai perder a vontade? Não, porque ela perdeu uma parte do yin, uma parte da matéria do rim. Porque quando a gente fala em rim na medicina chinesa, a gente está falando também dos ossos, dos cabelos, e da medula, do cérebro. Então tem outras partes que são matéria, que também estão relacionados a esse mesmo órgão, seja rim, seja vesícula. Portanto, ele não perde totalmente esse controle do emocional. Bacana. Bom. A gente tem muito assunto. Por favor, deixem suas perguntas. Vou deixar na caixinha. Façam suas perguntas à vontade, tá, gente? Eu não vou deixar dica de ouro, não. Já foram bastante. Mas toda live a gente pode deixar dicas, de acordo, inclusive, com as sugestões de vocês. Casos, e pode criar lives até com curtas, com apenas um caso. A gente pode sortear, né, uma leitura de mão, uma leitura de língua. Eu tenho a ideia de convidar, já tenho marcado outros convidados. Tem a Juliane Kate, né, Diana, que ela é expert em quirologia, também tem live com ela, dicas, né, com a doutora Maite também, que é arquiteta. Ela é especialista em neuroarquitetura, muitíssimo interessante, pioneira em Feng Shui no Brasil. Tem muita coisa bacana vindo aí, toda semana, muito conteúdo. Isso aqui vai virar praticamente uma faculdade gratuita. Então, muito conteúdo aí para compartilhar. Quer finalizar com mais alguma coisa, professor? Porque... Alberto, só quero agradecer, pedir desculpas porque eu me empolgo. Você sabe que eu começo a falar, eu não paro mais. Eu adoro, eu amo, gente, tudo isso. Então encham realmente a gente de perguntas. A gente vai tendo material para fazer mais apresentações para vocês. Breve o Alberto vai trazer sobre os cursos também. Bacana. E muito prazer. Para quem não me conhecia, quem quiser conhecer mais da medicina chinesa, tem muito material lá no YouTube que eu já deixei, né? Que eu tenho muita coisa já carregada no YouTube. No Instagram, comecei esse ano também a fazer apresentações, mas aí é algo mais aprofundado. O povo lá que me acompanha olha e fala, meu Deus do céu, professor, para, pelo amor de Deus. Tá, mas muito obrigado por me ouvirem, espero que tenham gostado. Deixem perguntas aí pra gente. E a gente vai alongando esse papo, a gente vai trazendo mais observações, mais coisas. E, novamente, sinto muito por começar e não parar. Essa minha falação é algo. Bacana. Gratidão, Alberto. Obrigado a todos. E sugestões e perguntas, deixar aí na caixinha. E vamos que vamos firme. Vamos nos utilizar desses conhecimentos para existirmos cada vez com mais intensidade.
em todas as dimensões. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Namaskar. Obrigado, professor. Valeu. Namaskar. Fica com Deus. Namastê.